Bom, pessoal, como a gente agora viu todas as operações com números inteiros, tá? A gente aprendeu então adição, subtração, multiplicação e divisão com número inteiro, tá? Agora a gente entra então um pouquinho nas potências e raízes, tá? Nessa aula a gente vai ver um pouquinho sobre as potências e na aula que vem um pouquinho sobre as raízes. Depois a gente aprofunda para as propriedades da potência e as propriedades das raízes. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, vamos ver o que é uma potência, tá bom? Uma potência é uma representação numérica onde eu tenho uma base. Então tem um valor aqui que vai ser a minha base, que é o número maior, tá? E essa base está elevada ao que a gente chama de expoente, tá bom? Então, que é o número pequenininho aqui de cima, tá bom? Então, um pouco de nomenclatura aí para vocês. O número grande aqui, ó, é o que a gente chama de base da potência, tá bom? E esse número pequenininho aqui é o que a gente chama de expoente, tá bom? Então, sempre assim. A base é o número grandão e o expoente é o número pequenininho, tá bom? E o que significa a potência? A potência, ela é o quê? O expoente, tá? O nosso expoente aqui, ele indica quantas vezes a base repete, fazendo sempre uma multiplicação. Então, nesse caso aqui, que eu tenho 2 elevado a 5, tá? Isso quer dizer o quê? Que o número 2 vai repetir 5 vezes, tá bom? Então, se eu quero calcular 2 elevado a 5, eu vou repetir o número 2 5 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá bom? Então, ó, uma, duas, três, quatro, 5 vezes. E é sempre multiplicação. É sempre um vezes o outro. Tá bom? E aí, então é só resolver bem simplesinho. Tá? Ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então, 2 elevado à quinta é a mesma coisa que 32, tá bom? Isso vocês já aprenderam lá no sexto ano, tá bom? E agora a gente vai aprofundar um pouco. Por quê? Porque agora eu vou começar a trabalhar com números inteiros, tá? Então, as minhas bases, elas vão poder ser positivas ou negativas, tá bom? Vamos relembrar só algumas coisas antes de entrar com os números inteiros, tá? Algumas propriedades bem simplesinhas. Na potência, o que acontece? Todo número elevado a zero é sempre 1. Então, se eu falo assim, 4 elevado a zero, isso daqui vai dar 1, tá? Sei lá, menos 17 elevado a zero, isso daqui é 1, tá bom? Então, todo número elevado a zero, não importa qual número seja, pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser qualquer número, é sempre 1, tá bom? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então, vamos dizer assim que eu tenha mais 5 elevado a 1, tá? Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Então, mais 5 elevado a 1 é mais 5. Menos 32 elevado a 1, tá? Menos 32 elevado a 1, resposta menos 32, tá bom? Então, todo número elevado a 1 vai ser sempre ele mesmo, tá? Se era positivo, ele fica positivo. Se era negativo, ele fica negativo. Então, mais 5 elevado a 1 é mais 5. Menos 32 elevado a 1 é menos 32. Beleza? Agora a gente parte, então, para as potências com números inteiros, porque a gente tem algumas regrinhas, tá bom? Depende se o expoente é par ou ímpar, a gente tem uma regrinha para aplicar, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos começar com os expoentes pares. Quando o expoente
for par, tá? Sempre que o expoente for par, eu resolvo a potência, tá? E a resposta vai dar sempre positiva, tá? Não importa o sinal da base, a resposta é sempre positiva. Então, exemplos. Vamos lá. Vamos dizer que eu tenha mais 7 elevado ao quadrado, tá? Elevado a 2, tá bom? O expoente, que é o número pequenininho aqui, ó, ele é par, é 2, tá? Se ele é par, automaticamente eu já sei que a resposta vai ser positiva, tá bom? Isso daqui é certeza. E ele indica quantas vezes vai repetir o 7, 2 vezes. Então a gente faz 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49 e a gente já sabe que a resposta vai ser positiva, mais 49. Beleza? Então, outro exemplo aí para vocês. Vamos dizer que eu tenho agora menos 4 elevado a 4, tá bom? Então, como o expoente é par de novo, ó, o expoente é 4 e 4 é par, eu sei que a resposta vai ser positiva, tá bom? Aqui, quantas vezes eu vou ter que repetir o número 4? 4 vezes, então vai ser, ó, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, tá bom? E aí eu tenho que fazer, ó, 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64, e 64 vezes 4 é 256, tá bom? Como o expoente é par, a resposta fica positiva, mais 256. Então, quando o expoente da minha potência é par, a resposta fica sempre positiva, tá bom? Sempre, tá? E aí eu resolvo a potência. Aqui era mais 7 elevado a 2, então eu repeti o 7 duas vezes. Aqui era menos 4 elevado a 4, então eu repeti o 4 vezes, tá bom? Vou fazer mais um exemplo aqui para vocês, só para vocês entenderem melhor, tá? Vamos dizer que agora eu tenho mais 2 elevado a 6, tá bom? Novamente, o expoente é par, tá? Como é 6, né? 6 é par, eu sei que a resposta vai ficar positiva no final, tá bom? Quantas vezes eu vou repetir o número 2? 6 vezes. Ah, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E aí eu resolvo. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32, 32 vezes 2 é 64 e a resposta vai ficar positiva. Ah, por que positiva? Porque o expoente é par, tá bom? Então, sempre que o expoente for par, resposta sempre positiva, tá bom? Aí a gente tem o segundo caso, que é quando o expoente não é par. Então, ele vai ser o quê? Ele vai ser ímpar, tá? Quando a gente tem expoentes ímpares, tá bom? Quando o expoente for ímpar, tá? A resposta fica com o sinal da base, tá? Então, a resposta fica com o mesmo sinal da base, tá? Ah, Abner, como assim? Ah, vamos lá, vamos fazer um exemplo, tá? Digamos que eu tenho agora essa potência aqui, ó, mais 5 elevado ao cubo, elevado a 3, tá? Agora mudou. Agora o expoente não é mais par. O expoente aqui pra gente agora é ímpar, tá bom? Se o expoente é ímpar, a resposta fica com esse sinal aqui, ó, tá bom? O sinal da minha base, tá bom? Se ali é mais, a resposta vai ser positiva, tá bom? E eu resolvo normal, tá?
Quantas vezes eu vou repetir o 5 aqui? 3 vezes, porque o expoente é 3. Então vai ficar 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5 é 25. 25 vezes 5 é 125. E essa resposta vai ficar positiva. Por quê? Porque o índice é ímpar, então eu pego o mesmo sinal da base, tá bom? Mais 125, certo? Mais um exemplo. Dizer que eu tenha menos 2 elevado a 5, tá? De novo, agora o expoente é ímpar, tá? Ó, é 5. Então, o sinal da resposta vai ser o mesmo sinal da base. Como a base é negativa, a resposta vai ficar negativa, tá? E aí eu resolvo. Quantas vezes eu vou repetir o 2? 5 vezes. Então, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. E essa resposta vai ficar negativa. Então, resposta menos 32. Por quê? Porque o índice é ímpar. E quando o índice é ímpar, eu pego o sinal da minha base para colocar na resposta. Como a base era negativa, a resposta fica negativa, certo? Último exemplo, aí para gente finalizar, digamos que eu tenha menos 4 elevado a 3 elevado ao cubo. Expoente ímpar novamente, tá? Então, o sinal da resposta vai ser negativo, porque o sinal da minha base é negativo. Quantas vezes eu vou repetir o 4? 3 vezes. Então, vai ficar 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4 é 16. 16 vezes 4 é 64. Sinal de negativo, porque a base é negativa. Resposta, menos 64. Beleza? Então, guardar essa regrinha. Sempre que o expoente for par, a resposta vai ser positiva. Sempre que o expoente for ímpar, a resposta vai ter o mesmo sinal da minha base.